uma mulher muito intensa. A intensidade tem um problema. Quando é pra fazer uma coisa boa, é ótimo. Mas quando, quando se afunda também, entendeu? Você fala assim, né? gente, mas eu caprichei nesse estrago agora. Tanto que esse episódio seja para resgatar muitas mulheres. Que talvez com esses minutos aqui tiraram uma tonelada das costas. E um peso de acusação, de julgamento, que antes impediam elas de viver. Só que quando Deus me falou isso, eu não entendi. Porque eu comecei a pregar e comecei a conhecer as igrejas e amar todo mundo é lindo, eu amo todo mundo. Quando aconteceu isso comigo, o Senhor falou assim, entendeu? E você sabe o que aconteceu, Rê? Passou uns anos, os primeiros anos as igrejas cortaram relações comigo. Sério? E eu comecei a pregar nos presídios, lá do Rio de Janeiro, fui pra Bangu. Eu falei, ainda tem gente que quer o evangelho. Seja bem-vindo ao nosso Anastasia Cast. Gente, vocês já viram aí alguns takes da entrada do vídeo. Eu estou hoje com alguém muito especial que eu nunca pensei estar de frente com ela logo de cara. É uma pessoa que, assim, vem impactando a minha vida muito antes de eu pensar em conhecer pessoalmente. Temos muitos pontos em comum. Ela passou por momentos, assim, de muita provação, muitas lutas. Mas ela é uma daquelas Anastasia que eu disse para vocês. Ela superou tudo, vive uma vida de exemplo ministerial. Ela é pastora, ela é escritora, ela é psicanalista, gente. Psicanalista cristã, que é uma coisa super difícil, né? E é uma pessoa que hoje mentoria mulheres. Ela é um exemplo de vida e alguém que eu tenho muita honra, muito prazer de conhecer pessoalmente e ter no Anastasia Cast. Seja bem-vinda, pastora Bianca Toledo. Ah, que linda! Eu tô tão feliz de estar aqui. É um privilégio para mim participar de um projeto tão incrível, tão poderoso, desde o nome até a essência e principalmente naquilo que significa para você, que de fato é ressurreição. Jesus falou, né? Eu sou a ressurreição e a vida. Ele se definiu, né, com esse nome. Então, eu acredito que daqui vão surgir experiências poderosas que vão ser transmitidas para milhares de pessoas que precisam ressuscitar. Né? A verdade é que a gente, querendo ou não, todos nós já viveu uma experiência de perda, de luto, de dificuldade, de aflição, de provação. E muitas vezes a gente acredita que não tem mais saída, que não tem mais solução. E essa sensação de morte, a gente sabe, já fez parte da vida da maioria das pessoas que vivem aqui nesse mundo. Né? Então, a ressurreição é urgente para todos em alguma esfera da vida. Então, falar sobre ressurreição em todos os aspectos, né? A ressurreição da nossa identidade, a ressurreição do nosso ministério, a ressurreição do nosso casamento, da nossa família, dos nossos sonhos, é muito poderoso e eu acho que fala com todo mundo. E eu estou feliz de saber que o meu ministério já te abençoou, né? Você me perguntou um pouquinho agora há pouco, né, como que eu me apresentaria. E eu falo que eu sou uma mulher muito comum, como qualquer outra. Uma mulher sensível, cheia de sonhos, que precisou ser lapidada pela vida, que precisou aprender muito, principalmente sobre como se amar, como se respeitar, como colocar limites, como se olhar com honra, se olhar com dignidade. E eu acho que a gente tem um professor incrível, que é o próprio amor, o nosso Deus. Mas eu precisei de uma jornada, acho que um pouco longa, para começar a aprender a viver. Né? Então, eu acho que eu sou uma aprendiz. Né? Meu Deus, eu estou aprendendo em cada respirar seu aqui, porque o seu testemunho já impactou milhares e milhares, se não milhões de vidas. Essa é a verdade. E eu sei que não é coincidência que a minha vida está entre elas. Né? Muitas vezes as suas palavras e as suas ministrações entraram no meu coração como instrumento de ânimo, né? De ressuscitar mesmo várias coisas em mim que estavam mortas. Né? Uau. Você tem assim, ideia de impacto? Assim, do que o seu ministério tem causado? Você acha que tudo que você já viveu, você tem um testemunho bem conhecido de muitas dores, né? Que você abertamente fala delas e que eu acho lindo, muitas vezes a pessoa, ela esconde um pouco do testemunho, né? Pensando na reputação. Sim. E você colocou toda a reputação em Cristo,
Ainda que passando por julgamentos, por haters, por pessoas que jamais vão entender o que nós passamos como mulher de Deus, Sim. que quer fazer o que é certo, né? Sim. Mas eu acho muito bonito o que você tem vivido. Você tem ideia, assim, você acha que tudo que você viveu foi por um propósito? Ou como que você lida, né? Bom, entendendo tudo que você já viveu? eu acredito no que a palavra diz, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Não necessariamente a gente pode justificar todas as nossas experiências de vida como um propósito divino, porque principalmente depois que você começa a entender um pouco sobre a mente humana, você percebe que a gente fabrica a nossa própria história, né? A gente projeta nossas repetições, a gente projeta muitas vezes os nossos traumas de forma inconsciente, né? Tem ali algo arquitetando a nossa história dentro de nós sem que a gente perceba. E por isso a gente luta a todo instante para deixar que o Espírito Santo assuma o controle, né, das nossas vidas, da nossa mente, das nossas emoções, das nossas escolhas, para que de alguma maneira a gente diminua o trabalho de Deus, vamos dizer assim. Porque o tempo todo o nosso interior está nos conduzindo de maneira desastrosa. Né? A gente tem uma tendência a reproduzir nossas piores dores da infância na nossa vida adulta, mas a gente não percebe isso. E isso é um dos temas que eu venho estudando há alguns anos, até para poder entender a minha própria trajetória. Né? Porque quando o Senhor me ressuscitou, eu tinha 30 anos, eu já tinha 15 anos de vida no Evangelho. Né? Eu comecei estudando música, meu ministério era louvor e adoração. Eu achei que eu ia adorar simplesmente no ministério de louvor a vida toda. Mas com 30 anos eu tive uma experiência muito forte, que foi aquele coma, né, uma complicação na gravidez com uma sepse, falência múltipla de órgãos, o que a ciência até hoje não consegue explicar. É o único caso no mundo de falência de todos os órgãos por 4 meses e meio, sem nenhuma função orgânica, e de repente esses órgãos voltam através de uma campanha de oração. É impressionante imaginar que um rim que ficou 4 meses parado, sem urinar, com falência anúria, voltou. Porque o Conselho Mundial de Nefrologia fala que 2 meses de um rim totalmente parado é necessário transplantar. Não existe nenhum rim no mundo que voltou. Deus. Só que nós cremos no sobrenatural. Então Deus me deu uma oportunidade de me tornar uma prova viva, uma de tantas, de que o nosso Deus é real. Você literalmente ressuscitou, né? O Evangelho não é uma utopia, Jesus Cristo não é um mito, ele realmente está vivo, ele ressuscitou, está vivo, ele está aqui com a gente. Aleluia. Ele é a ressurreição e a vida. E aquilo me chacoalhou muito, porque eu entendi que o Evangelho que eu tinha aprendido naqueles 15 anos antes de morrer era um Evangelho superficial. E quando eu entendi o que tinha acontecido enquanto eu estava em coma, não só aquilo me desconstruiu como pessoa, porque eu acho que você chegar no estado em que eu cheguei acaba com a tua autossuficiência, com qualquer vestígio de orgulho, de soberba, de qualquer coisa, porque eu fui completamente desconstruída. Eu fiquei paralisada, com fraldas, traqueostomizada, perdi minha voz, fiquei toda torta, encurtou meus braços, minhas pernas. Então, assim, as sequelas eram inúmeras, fora todas as sequelas no organismo. E passar tantos meses... Assim, para quem não conhece essa parte, né, do seu testemunho, só um resuminho, assim, o que eu tinha aconteceu feito uma bariátrica ficou... quando eu tinha 25 anos. E, inclusive, dentro do projeto que hoje eu desenvolvo com mulheres, e eu trato a dependência emocional... Quero saber, gente, eu vou fazer. Já saiba. Eu quero não só fazer como... Quando a gente fala sobre a dependência emocional, a gente não fala só sobre os relacionamentos desastrosos que essa pessoa atrai para si. A gente fala sobre uma falta de autocontrole generalizada. A dependência emocional te faz dependente da comida, dependente da bebida, dependente da tecnologia, dependente... Você tem um vazio dentro de você que precisa ser preenchido pelo Espírito Santo. Enquanto isso não acontecer, ou você vai se preencher de si mesmo e se tornar um narcisista, ou você vai se preencher dos outros e se tornar dependente excessivamente de pessoas, o que acaba atraindo abusadores. Sim. Sejam eles líderes religiosos, sejam eles fraudes emocionais, como a gente conhece tantas, né? Muito. E sejam filhos que você acaba desenvolvendo uma dependência emocional, que você não deixa aquele filho crescer, você não deixa aquele filho voar. Então, a gente, o ser humano que normalmente não se torna um narcisista, ele se torna um codependente ou um dependente emocional.
E eu fui descobrir isso há poucos anos, que eu tinha um transtorno de personalidade dependente que me fez, inclusive, viver uma obesidade crônica desde criança. A minha carência, a minha necessidade de apoio, os traumas da minha infância, desenvolveram em mim uma fragilidade que não transparecia, porque muitas vezes você tem aquela capa de Mulher Maravilha, de fazedora, né? Às vezes de empresária, ou até a tua autoridade espiritual, às vezes deixa camuflada a tua fragilidade afetiva e psicossocial. E o que aconteceu? Com essa obesidade, eu cheguei a 120 quilos, 150 quilos. Com 25 anos, eu falei, eu preciso fazer uma cirurgia, porque eu já tentei todas as dietas e tal. A cirurgia, no início, parecia que tinha dado certo. Mas o transtorno de ansiedade, o transtorno alimentar, a própria compulsão alimentar, são coisas que uma cirurgia não vai resolver. Você vai tirar um pedaço do seu estômago, você vai reduzir 40% do seu peso e depois de 2, 3 anos, você vai reproduzir o que, na verdade, a tua alma está dizendo, o que ela está pedindo, o que ela está comunicando. Só que 5 anos depois eu engravidei. E aí, na gestação, o bebê começou a crescer, empurrar as vísceras, meu intestino deu um nó, necrosou. E aí, com 8 meses, por coincidência, numa madrugada que eu estava clamando a Deus para transformar a minha vida, porque eu estava recém-casada, num casamento extremamente traumático. Né? Eu tinha sido a vida toda obesa. Então, assim, quando eu operei, eu fiquei magrinha. A primeira pessoa que falou casa comigo, eu falei, na hora. Carência. Falei, não acredito que você quer casar comigo. É sério. Em 4 meses eu estava casada. Eu não conhecia, não sabia quem era, não conhecia família, não conhecia nada. E eu era aquela mulher independente, já morava sozinha em São Paulo, capital, há mais de 10 anos. Tinha minha casa, tinha minhas coisas. Eu falei, não, vem pra cá. Vou cuidar de você, vou te ajudar. Gente, parece que eu tô falando da minha história. Exatamente. Eu entendi, depois de muito tempo, que milhares de mulheres passam. Acontece demais, né? Sim. Exatamente. A gente, às vezes, trata desse assunto, parece que você está falando de um ET no meio da igreja, porque ninguém fala desse assunto. E você conheceu essa pessoa na igreja. É tão comum. Então, não importa que você acabou de conhecer. Imagina, às vezes é o mais beato da igreja, né? Ele é da igreja. Ainda mais esse perfil de narcisista. De narcisista psicopata, ou que tem algum tipo de transtorno de personalidade, que é muito persuasivo, muito simpático, muito querido. E eles normalmente se camuflam numa personalidade religiosa. Eles são bons atores. É muito impecável. Então, para mim, as 2 vezes que, infelizmente, eu caí em situações assim, era assim, ai, meu príncipe veio me resgatar. Então, eu me jogava por inteiro. Eu fui criada, na verdade, aos 16 anos eu fui morar com meu pai faleceu, eu tinha 20, então eu fiquei muito sozinha. Mas eu vim de uma família que tinha uma construção financeira muito sólida. Então eu era uma menina carente, sozinha em São Paulo, com uma herança, com uma família. Então, assim, hoje eu entendo que eu era uma presa muito fácil e que Deus, inclusive, me guardou e me escondeu demais, porque podia ter sido 1 milhão de vezes pior. A minha sorte é que realmente eu estava dentro da igreja. Você é uma mulher muito intensa. Muito. E nós, né, somos. A intensidade tem um problema. Quando é pra fazer uma coisa boa, é ótimo. Mas quando quando se afunda também, entendeu? Você fica assim, o que eu fiz? Você fala assim, gente, mas eu caprichei nesse estrago agora. Tanto que eu costumo dizer, ou as pessoas me amam ou me odeiam. Mas é algo assim, é inerente à nossa personalidade. E eu acho que a palavra diz que todas aquelas pessoas escolhidas por Deus de verdade para serem usadas poderosamente, elas tinham essa característica. Né? Pedro era assim, Senhor, não fala nada que eu morro por ti. Depois, nem conheço esse homem. Então, eram os 2 extremos, né? E assim, tirar essa intensidade que nós temos é uma coisa quase impossível. Isso. A sabedoria... Fala um pouco para mim, porque eu tô aqui eu tô recebendo. A sabedoria, se ela tivesse à venda, ela estava esgotada. Porque a sabedoria é algo que você só conquista com o tempo. As pessoas não querem errar para aprender, mas não tem outro jeito. Exatamente. Você vai ter que viver, você vai ter que sofrer, você vai ter... Por mais que a gente se prepare para a vida, a gente nunca vai estar preparado por completo. Não. Então, a gente acha que a gente vai ter aquele sucesso incrível aos 20, aos 30, mas não tem jeito. Não é porque eu vou fazer 45 essa semana. Eu também! Verdade? Não, essa semana, mas eu vou fazer 45 em dezembro. Pois é. Meu Deus! Não é por isso não, mas eu acho que quando a gente faz 40 anos, a gente começa Vira uma a fazer chave, aquele equilíbrio da história. Você fala, uau, acho que agora eu tô começando a aprender a viver. Acho que agora eu tô começando a entender quem eu sou.
Estou começando a entender que eu não preciso agradar todo mundo o tempo todo, que eu não preciso me enquadrar na expectativa da sociedade, nem da igreja, nem das pessoas. Eu acho que é difícil para algumas pessoas, eu posso falar por mim, se aceitar como você é, se amar como você é, não ter medo das rejeições, dos abandonos, né? Então, dentro daquele hospital, então, naquela madrugada eu falei, Senhor... vamos voltar do assunto, né? Eu falei, Senhor, eu não sei aonde eu me perdi, mas eu te peço, faça o que for necessário, faça o que for preciso, me leva para o centro da sua vontade de novo. Porque eu fiquei 14 anos orando para me casar. E eu me caso e na lua de mel eu já fico assustada porque eu sofro violência, porque eu sofro abuso, porque eu sofro ofensa. E aí você está dentro da igreja e você fala, não posso contar para ninguém. Não, você esconde. Porque imagina, meu casamento foi lindo, casei num castelo. Eu falei, eu convenci todo mundo que eu estava vivendo a promessa. E agora eu vou falar assim, gente, errei. Você quer acreditar? Você quer acreditar, você não quer... Que tá tudo bem. Quando você lá no fundo sabe que não tá tudo bem. Que tá acontecendo algumas coisas erradas. E aí entra aquele nosso espírito de dizer, agora isso vai ser restaurado, porque meu Deus não é o Deus de milagre, meu Deus não é o Deus do impossível. Então, por isso eu fui, inclusive, de 8 anos para cá, me especializar na área da psicologia. Porque eu acredito que a gente precisa entender um pouquinho mais sobre o ser humano. Você está estudando aqui já as ramificações dessa área da psicologia, da psicanálise, né? Aqui nos Estados Unidos. Na verdade, quando eu vivi meu segundo divórcio, que mais uma vez eu fui abandonada, mas na segunda vez, graças a Deus, porque o caso era pior e muito sério. Mas na primeira vez, o meu marido na época, ele me largou porque eu tinha saído do hospital, toda desfigurada. E ele falou para mim assim, você está muito feia, você é insuportável, você me deve sua vida, porque enquanto você estava em coma, eu que autorizava as cirurgias, eu que tinha que assinar as transfusões de sangue agora. E ele nunca tinha trabalhado. Só que eu saí do hospital e eu comecei a ser cuidada por uma terapeuta que ela falou assim, Bianca, você não consegue mais manter sua casa agora. Você vai ter que ser cuidada pela primeira vez na sua vida. Então, eu quero que você peça para ele arrumar um emprego. E aí, quando eu pedi, ele falou, eu prefiro ir embora. Eu estava até na estância com a Zenete, quando ele saiu de casa. Eu voltei da estância, eu estava ainda com uma fístula abdominal gigante, estava com um bebezinho que eu tinha acabado de conhecer, com 5, 6 meses. E eu voltei e ele tinha ido embora, pediu o divórcio e me largou. 2 anos depois, eu achei que eu estava totalmente restaurada. Ou seja, você sobreviveu à morte, 4 meses com todos os órgãos mortos, sem funcionar. Voltou à vida por um milagre, né? Uma oração que Deus realmente respondeu, te deu mais uma chance. Eu jamais pediria o divórcio. E aí chega em casa. Eu falo, gente, ninguém casa para separar. Mas hoje, né? Eu atendo tantas mulheres, inclusive dentro do Método Plena, que é o projeto que eu desenvolvi, a metodologia que eu desenvolvi, eu tenho um módulo inteiro sobre o divórcio. Porque eu precisei estudar, até para aceitar a minha história, porque eu tinha aprendido que o divórcio era um pecado sem perdão e que o divórcio levava a mulher para o inferno. E isso não está na Bíblia. Então eu tive que entender muito. Tem muita gente que fala, né? Você divorciou, casou de novo, você já está sob maldição, né? Pelo menos eu ouvi muito isso. Quando eu me casei de novo, mas também eu fiz faculdade de teologia, né? E se você for estudar realmente... eu fiz faculdade de teologia, fiz pós-graduação em teologia. É uma área que eu amo, é uma área que eu estudo, é uma área que eu leciono, eu dou aula. Então, você vai entender que existe muita coisa que a gente hoje ouve falar, até dentro da igreja evangélica, que veio da igreja católica. Exatamente. E uma das coisas é o aprendizado sobre o divórcio. O divórcio como um pecado... É bom esclarecer isso para você, né, mulher? Porque hoje o índice de mulheres divorciadas, ou homens também, que estão querendo outra chance. Eu não falo nem só sobre as divorciadas, eu falo sobre aquela mulher que é espancada, que o marido é pedófilo, que o marido trai ela. E ela vem no meu gabinete e fala assim, pastora, meu marido abusou dos meus filhos, mas eu ouvi na igreja que se eu separar dele, eu vou para o inferno. E aí, às vezes, aquela mulher, eu atendo demais isso. Ela está com uma preocupação sincera que eu já tive. Senhor, eu vou até a morte, mas eu não vou desagradar o Senhor. Eu vou até a morte, mas eu não vou causar vergonha para o teu evangelho. Eu vou até a morte, você entende? Então... E às vezes as piores dores que a gente sofre
é dentro da igreja, né? Com o próprio povo de Deus que te acusa usando a palavra distorcida, né? A seu bel prazer, porque se fossem eles, eles não agiriam assim. Mas como é você, é mais fácil. Desde que o Senhor me curou e eu comecei a estudar e fui fazer faculdade de teologia, eu comecei a colocar disponível na internet um monte de cursos. Leia a Bíblia, entenda a Bíblia, pesquise, se aprofunde, porque se todo mundo tivesse intimidade com a palavra e estudasse de verdade, as pessoas iam discernir. Quando você vai num lugar onde está sendo ensinado o verdadeiro princípio bíblico, quando não. E eu acho que quando você começa a estudar psicologia, então, aí é que você entende mesmo quando o ambiente é neurótico, quando o ambiente religioso é abusivo, quando existe manipulação, quando não existe. Porque a igreja é projeto de Deus. Deus não fez a gente para viver isolado, para viver sozinho, para viver cada um vivendo do seu jeito. Não. Agora, esse precisa ser um ambiente saudável emocionalmente. Verdade. E eu acho que é isso que hoje é uma urgência, falar de saúde mental dentro da igreja, para os pastores, para os cristãos. E quando a gente fala sobre a vida sentimental, a vida familiar da mulher, eu acho que é o extremo de tudo. Verdade. Né? Porque quando você coloca uma lupa nesse assunto, você percebe que existe uma questão social muito forte. Verdade. Porque você vê homens divorciados, muitas vezes, de púlpito. Inúmeros pastores. Aliás, agora nunca houve tantos divórcios em meio a líderes religiosos, mas né? A mulher não. A mulher não. A mulher é diferente. É como se o divórcio para a mulher fosse pior. Para o homem é tolerável. Para a mulher, não. Sendo que, na verdade, o princípio e a lei do divórcio foi criado por Moisés com o aval de Deus para a proteção da mulher. Lá em Malaquias, quando ele diz, eu odeio o divórcio, no mesmo versículo ele diz, tanto quanto a violência contra a mulher. No mesmo versículo. Você sabia dessa parte B? Uau, não. Nem eu. Deus odeia o divórcio. Eu sou doutora em divindade, gente. Olha só, hein? Tanto quanto a violência. O homem que pratica a violência contra a própria mulher. Olha. Então, se você for realmente abrir uma discussão sobre isso, é tão amplo, porque não existe pecadinho. Mas é tão válido, porque as pessoas ficam, às vezes, demonizando o divórcio e tem sido cada vez mais divulgado o índice de feminicídio no Brasil. Aliás, essa palavra nem existia, né, pastora? O divórcio foi criado para a proteção da mulher. Ponto. Você vai lá estudar em Êxodo, você vai perceber. Por quê? Porque a sociedade da época, a cultura da época, inclusive, nem a mulher tinha direito de pedir divórcio. Era o homem que dava carta de divórcio, que era, no judaísmo, é chamado get. É uma autorização ao recasamento. É o significado literal de divórcio. Para que ela pudesse se remir novamente, de autorização para o recasamento. Quando que esse homem era obrigado a dar essa carta? Quando ele repudiava essa mulher, ou seja, eles tinham mais de uma esposa. Uma não cozinhava muito bem, ele botava ela de lado, repudiava e falava, agora você só limpa chão. Não quero mais você. Eu não durmo com você, eu não gosto de você, eu não honro você, eu não arrumo você. E ele colocava aquela mulher de lado. Então, foi criada a lei do divórcio com algumas cláusulas. Ressalvas. Se esse homem ele não te dá a mesma coisa que ele dá para as outras esposas, você pode pedir o divórcio. Se ele não te sustenta, se ele não é provedor, se ele não te dá alimento, se ele te nega o básico, você peça carta de divórcio, porque você merece encontrar alguém que te honre. Se esse homem adulterou, se ele é imoral, ou se a mulher fosse imoral também, ele podia dar carta de divórcio. Se esse homem te traiu, se esse homem te bate, se você sofre maus tratos. Desde Êxodo, não é atual isso. Peça carta de divórcio. Tanto que Jesus volta a falar no Novo Testamento. Se você repudia a mulher, dê a ela carta de divórcio, autorização ao recasamento. Essa mulher voltava para a casa dos pais e ela tinha a chance de ser escolhida por um homem que realmente fosse honrar os votos do casamento. Exatamente. E é claro que isso tinha um limite, não era assim, 20 vezes ela volta para casa e volta. Mas eu acho que 2 ou 3... Nem existia uma banalização do divórcio. Nós não estamos aqui defendendo, aliás, o sofrimento, né, pastora? Casos extremos. Uma coisa, só quem já passou como nós sabe... sem palavras, o divórcio, assim, em todos os sentidos, é muito doloroso. Infelizmente, o que eu vivi, mas eu é um assunto que tem que planejei. Ser abordado. Nunca, né? Nunca. Pelo contrário, acho que eu cheguei no máximo do que eu conseguia sofrer. Suportou mais do que deveria, talvez, Deus foi tão bom comigo, porque eu tinha preconceito com o divórcio. Deus foi tão bom comigo que a pessoa que pediu o divórcio saiu e eu ainda falei assim, nossa, não vou carregar esse peso, porque não fui eu que pedi. Mas porque eu não tinha esse entendimento bíblico. De que o Senhor criou
ou pelo menos autorizou, né, Moisés o divórcio, porque as mulheres estavam sofrendo uma injustiça absurda. E se você olhar para Deus como um pai, por que ele ia desejar algo tão sofrido para filha dele? Sendo que no Éden ele diz, homem e mulher, imagem e semelhança, idênticos como eu, cada um na sua função, cada um no seu papel, mas igualmente imagem e semelhança de Deus. Por que haveria tanta diferença se não fosse social? Se não fosse da própria humanidade? Uau. Talvez até, se a gente for mais fundo, o próprio homem querendo punir, né? Quem mandou você comer aquele fruto? Agora você vai penar. A gente não sabe, porque o ser humano, né? Já diria Jeremias, né? O coração enganoso. Quem vai conseguir entender? Agora, estudando antropologia, estudando a história, né, do desenvolvimento das filosofias, a gente percebe que a sociedade ela se tornou fruto das dinâmicas que o próprio ser humano criou, inclusive no ambiente religioso. Então, para você entender realmente a mente de Cristo, você tem que se consagrar e tentar ser o mais impessoal possível, porque a mente de Deus, ela caminha numa sabedoria que ultrapassa as nossas intenções, a nossa busca por benefício, né? Nosso egoísmo, nossa busca de prazer. O Senhor olha, de fato, não fazendo acepção de pessoas. E quando chega uma pessoa para mim e fala assim, pastora, mas eu divorciei por besteira. Eu brigava, tinha incompatibilidade de gênios, eles falam muito como as essa pessoas palavra. costumam falar, né? Qualquer coisa eu quero separar. No mundo, realmente, qualquer coisa quer separar. Eu acho que as pessoas já nem estão casando mais, elas juntam para não ter esse trabalho. Mas vamos supor que é uma pessoa cristã, que se arrependeu e diz, eu sou divorciada, mas hoje eu tenho entendimento que isso podia ter sido restaurado. Essa mulher, ela tem a chance, ou esse homem, ele tem a chance de receber a reconciliação com Cristo e com a igreja? Segundo a palavra de Deus, o único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Verdade. Então, como que a gente desconstrói todo esse preconceito que inclusive faz uma pessoa divorciada nunca mais ter ministério? Eu sofri nunca tanto mais poder com subir isso. num púlpito. Mas, agora presta atenção, por que o adultério, que é um pecado, talvez um dos mais graves para Deus, é perdoado e esquecido tranquilamente? E muitas vezes as histórias são contadas até com romantismo. Olha, Deus restaurou nosso casamento, mas meu marido me traiu 20 vezes. Exato. E todo mundo fala, uau, como Deus é maravilhoso. Então, o homem, às vezes, ele fala do adultério, quando ele já se arrependeu e foi restaurado, como sendo... Ele não tem vergonha de falar. Não, eu era mulherengo, eu traía e tal. Parece que você tem um certo orgulho, né? É cultural. Cultural. Mas ao olhar de Cristo... É abominável. O perdão e a graça cobre todas as coisas. Cobre todas as coisas. O Senhor quer nos atrair, o Senhor quer nos restaurar, o Senhor quer nos curar. O Senhor não nos olha baseado no nosso passado ou nos erros que a gente cometeu, seja no tempo da ignorância ou até mesmo depois de cristão. Nós somos dependentes do Espírito Santo o tempo todo. É claro que a gente tem que avaliar o caráter da pessoa que está no altar, a gente tem que avaliar uma série de coisas para uma pessoa ter um ministério, é óbvio. Mas não é simplesmente uma etiqueta ou outra, passou por isso, sem saber a história, sem entender o contexto, sem caminhar junto, né? Como que você conseguiu ter... Eu estou diante de uma mulher que inspira outras mulheres e através das curas que ela foi curada, ela é instrumento de cura hoje na vida de centenas de mulheres, milhares de mulheres. Eu nunca vou ter a dimensão completa disso, sendo que eu, morando nos Estados Unidos há 27 anos, já era uma pessoa que te seguia, já bebia dessa fonte. Eu quero te perguntar, eu sofri muito, né, nos meus divórcios e, claro, como você disse, a gente não escolhe isso, você casa como uma princesa e admitir a falência do seu casamento já é um processo muito doloroso, mas eu te confesso que as minhas maiores dores vieram de continuar persistindo em seguir o Senhor, em ir para a igreja aos domingos, às quintas, e olhar no olhar das pessoas e perceber que elas já me julgavam só com o olhar, né? Isso é muito doloroso. Hoje já tem grupos de mulheres divorciadas cristãs, né?
eu tenho pesquisado um pouquinho do assunto, mas como que você encontrou esse caminho que você conseguiu não ser tão afetada, porque a gente, como ser humano, acaba que, né, afeta afetado com essas você pessoas. sempre vai amiga. ser. Afetado você sempre vai ser. É Não duro, só por né? isso, mas por qualquer situação. Quando aconteceu pela primeira vez, o meu ministério, ele cresceu muito, porque o Senhor me deu o dom de milagres, de cura, de sinais e maravilhas. Aleluia. E eu passei a viver 24 horas para isso, viajando e ministrando cura, e ministrando. E, de repente, quando eu menos espero, eu me caso de novo, me apresentaram um pastor dentro da igreja, namorei 1 ano, né, de corte, e na lua de mel, de novo, eu olho e falo, meu Deus, essa coca é Fanta, né? Tô brincando. Na lua de mel, eu falo assim... Se contar, ninguém acredita, gente. Não, eu falei assim, meu Deus, eu tô vivendo isso de novo. E aí, você sabe... Desculpa, você pastora, é porque a gente, assim, as pessoas têm mania, né, de Não, você criticar não o que não imagina o conhecem, sofrimento que o que foi. não sabem. Agora, posso te falar sobre o transtorno de personalidade dependente? Sim. É exatamente a característica dessa mulher. É o que eu sempre tive. Que vive num estado de negação. Todo mundo tá vendo uma coisa e ela não. Você já conheceu alguém assim? Ah. Mas todo mundo viu, você que não. Mas ela cria uma negação, Uma imagem de uma fantasia que ela idealizou a respeito de alguém. Normalmente, tá? Essa figura, ela é a transferência de alguém, de um papel que foi exercido na infância dessa mulher. Tá? Então, eu fui descobrir, depois do que eu passei agora 8 anos atrás, que foi quando eu me divorciei, eu fui descobrir que eu tinha no meu arquétipo ali de infância figuras narcisistas. Eu sofri abuso na infância, então eu tinha um abusador, eu tinha o narcisista, eu tinha o difamador no meu ciclo familiar de infância. Eu tinha o difamador, eu tinha o agressor, eu tinha a violência, eu tinha... a manipulação psicológica. Então, o terreno da infância, Nós você caminha nele a vida inteira. Nós recriamos durante a vida até de forma que inconsciente. você, totalmente inconsciente. Até que você perceba e, de fato, tem alguém que possa te ajudar a sair desse lugar. Por isso que, às vezes, você vai para a igreja e você acredita que simplesmente por crer em Deus e por crer em Cristo, todas as maldições foram quebradas na cruz, tudo se fez novo e acabou. Realmente, as maldições foram quebradas e eu falo muito sobre isso. As maldições espirituais foram quebradas. Porém, todo mundo espiritual e os espíritos malignos se aproveitam de fragilidades emocionais. E o que a Bíblia fala? A maldição sem causa não prospera. O que quer dizer? Se a maldição não encontra em você um comportamento que a atrai, ela não tem efeito. Uau. Mas como você muda o seu comportamento inconsciente... Eu preciso escrever isso. Sendo que você traz isso do ventre da sua mãe. Tem heranças emocionais nossas que são genéticas. De uma mãe sofredora que sofreu abuso, Meu uma Deus. avó sofredora que sofreu traição, é um pai alcoólatra, é um vô alcoólatra. Você vai casar com alcoólatra. E aí o que acontece? Você chega na igreja e fala, não, Jesus me libertou e tá tudo bem. Aí você conhece o irmãozinho, ele é uma bênção. E você fala, não, a gente ama Jesus, a gente mora na igreja, só falta trazer o colchão. Só que aí você casa, o ritual do casamento, ele já pega uma caixinha que você tem dentro de você, trancada, com todas as suas experiências de infância. Você só abre depois que casa, Rê. Por isso que você fala assim, professor, ué, no namoro você não era assim, não. Não, mas é porque a caixinha que a pessoa tem nem guardada, acredita ela que só abre quando casa. Porque a hora que você passa o ritual do casamento, é que o teu inconsciente fala assim, deixa eu baixar aqui no meu drive, o que é família pra mim? O que é ser pai pra mim? Mas é inconsciente. Por isso que você fala assim, ué, eu casei, de repente eu amo meus filhos, eu sou pastor, eu estou na igreja, eu vivo a palavra, mas eu tenho raiva. Quando eu vejo, eu estou punindo. Quando eu vejo, eu estou irritado. Quando eu vejo, eu estou fazendo igual meu pai fazia. Existe eu já uma me vi em várias situações repetindo comportamentos que eu abominava nos meus pais. E é até hoje. Assim, mas você eu vivo pra mim, debaixo de vigília. Eu, pastora, com um ministério sério, com uma vida com Deus, com uma vida no Espírito, com... Sabe, fruto do ministério, de repente eu me ver assim, casada com um homem que era satanista, que estava infiltrado na minha casa, Sangue de Jesus, que era homossexual, que tinha transtorno de pedofilia. Não, quando eu vi a história do seu ex, e eu falei assim, não acredito que esse homem é casado hoje com outro homem. Tipo assim, é inacreditável. Se as pessoas olhando para essa situação, mas, Rê, as nada pessoas contra ele, assim, não conheço, não sei nem quem é.
na verdade. As pessoas que a gente que mora assim, nos Estados Unidos, né? Como é que você... Fala, a gente vive fora da realidade um pouco, eu nem sei, né? Quem a carência emburrece. Já ouviu carência isso? É um tem terrível, gente. E a gente tá dentro de uma igreja cheia de gente carente, né? Mas a carência parece que é uma coisa assim, boba. Deixa de ser carente. Mas quando você vai estudar o transtorno de dependência emocional, você entende que não é uma carência que você fala assim, deixa de ser carente. Não, não é isso. É uma ausência paterna, é um abuso sexual na infância, são raízes e feridas de infância, de abandono, de traição, de injustiça, de humilhação. Isso não é uma coisa assim, deixa de ser carente. É um vazio que você não percebe que ainda não foi preenchido. Porque você já tem o Espírito Santo. Você conhece a palavra, mas ainda falta um pouquinho. O Senhor quer ir mais fundo um pouquinho. Mas eu acredito que precisa que os líderes também compreendam um pouquinho mais dessa nova realidade, da psicologia humana, sabe? Para não ser tão superficial essa transformação. Porque a gente percebe que alguns casos, não são todos, mas eu posso falar do meu. Existe como se fosse uma bomba relógio ali dentro, que está pronta para sabotar tudo que você construiu na sua vida. A qualquer momento. E aí você vai construir de novo e a bomba vai estourar. E você vai construir de novo e ela vai estourar. Uma hora você vai ter que desarmar essa bomba. E é o que eu me propus a fazer nos últimos 8 anos. Eu fui fazer psicanálise, me formei como psicanalista, fiz pós-graduação em psicologia e psicanálise, fiz pós-graduação em terapia cognitivo-comportamental, fiz 9 especializações. Vou começar o doutorado ano que vem, estou aqui fazendo mestrado em psicologia clínica para aplicar no ministério. Eu faço ideia, sim. Nós precisamos desneurotizar a igreja. Verdade. A gente precisa, porque o nosso Deus é saudável. A mente de Deus é saudável. Ele é amor, mas ele é... Dá um papelzinho aí, gente. Um lencinho. O nosso Deus é amor, mas ele também é firmeza. E a gente, quando tem essa dependência emocional, a gente não sabe dizer não. A gente não sabe colocar limite. Eu acho que até hoje sou dependente emocional. Nós estamos em constante eu me importo muito com as pessoas tratamento. Pensam de mim, às vezes excessivamente. Então, assim, eu fico imaginando como que você ficou se questionando assim, gente... Porque o inimigo, às vezes, acusa a gente, né? Você fica, o que eu fiz de errado? A pessoa era homossexual, nada a ver, que não tenho nada contra, mas era meu marido até ontem. O problema, e agora, você não pirou assim a cabeça? A gente fica como Deus, como Bíblia, a gente está falando como pessoas, né? Minha vida toda, eu conheci muitas pessoas homossexuais. Inclusive, já tive muitos amigos. Problema zero. Eu tenho? Zero. Agora, a mentira... é uma coisa As muito máscaras, ruim. né? A mentira é uma coisa muito triste. Inclusive, quando eu descobri, eu falei, por que você não me contou? Né? Eu queria ter te ajudado. Porque eu ainda vivia aquela fantasia de que eu tenho que cuidar das pessoas. Se eu casei, era capaz até de eu pensar assim, se eu casei com você é porque eu tinha que te resgatar. Mas eu cresci numa família com dependente químico, com alcoolismo. Então, eu desenvolvi essa codependência de eu tenho que salvar a minha família. Aquela figura da minha família que tinha dependência química, meu sonho era resgatar aquela pessoa. Aquela pessoa que tinha alcoolismo, meu sonho era resgatar. Então, você passa a definir a sua identidade como a resgatadora. E isso acaba te colocando em muitas situações de risco durante a vida. Porque o Senhor nos pede, apacente minhas ovelhas. Mas o apacentar do Senhor é como o apacentar de Cristo. Ele tem equilíbrio. Ele tem saúde, você ama como você se ama, você tem limites muito bem estabelecidos, você tem acordos em todos os relacionamentos, você tem regras para essa relação. Só que isso é um aprendizado de uma vida inteira, né, Rê? E assim, quando aconteceu comigo a primeira vez, eu podia até falar, nossa, caí numa cilada, mas quando aconteceu de novo, eu falei, eu tenho que descobrir o que em mim fez atrai isso se esse repetir. Tipo de pessoa. Então, eu acredito que eu verdadeiramente tenho vivido uma experiência de cura maravilhosa. Eu estou casada, já estou há 7 anos com meu marido, estou casada há 6 anos. Foi difícil para mim entender que eu merecia casar de novo. Especial demais, né? Tá aqui com a gente, nos acompanhando, a pastora. Eu precisei acolher a minha história e eu precisei mergulhar na graça de Deus. A sua história é linda. É lindo ver, né, o que Deus fez, o que Ele está fazendo. É lindo observar que Ele é esse Deus que realmente ressuscita sonhos. Sim.
Sim. Ele nos dá chances, né? E foi muito difícil, né, Rei? Você, não sei se você acompanhou o que aconteceu, mas assim, hoje eu ajudo muitas mães que tiveram os filhos abusados e que elas não conseguem denunciar. Ele realmente o nível de abusou, né, do seu filho. Emocional, o nível de dependência emocional de uma mulher, às vezes, é tão profundo que ela esconde o abuso, que ela protege o marido, mesmo sendo o próprio filho. Então, eu acredito que eu já estava no meu processo de cura muito forte, porque eu tive coragem de romper imediatamente e denunciar. Uau. Mesmo custando reputação, custando tudo. Eu perdi tudo. Porque isso virou um escândalo muito grande. Infelizmente, no Brasil, a impunidade é uma coisa absurda. Né? Hoje eu trabalho numa fundação americana aqui que combate o tráfico humano e abuso sexual de criança e mulher. Uau. E eu tenho visto que o pedófilo é preso em menos de um ano. É pesado. E a pena é prisão perpétua ou pena de morte. E no meu caso, eu fiquei anos esperando para sair uma absolvição in dubio pro réu, que é uma absolvição específica no inciso 7, que afirma que há fortes indícios de que houve o crime, mas por falta de flagrante é melhor deixar o réu solto. Essa foi a cláusula que absolveu o abusador do meu filho. Com laudos médicos, laudos psicanalíticos, laudos psicológicos. Mas você sabe o que foi? É tão triste essa realidade da justiça brasileira, gente. O pior de tudo foi a estratégia de defesa desse abusador. A estratégia de defesa é difamar ao ponto de assassinar a reputação daquela que produz a denúncia para que perca a força aquela denúncia e ele fique solto. Que foi o que aconteceu. Para te colocar como uma doida. Ela criou uma situação que não existe. Todo narcisista faz isso. Ele é altamente difamador. Eu sei o que é isso. Ele é altamente difamador. Eu já vivi isso. Só que o que acontece? A minha fragilidade emocional, que aí eu fui entender e fui curar, não me deixava nem me defender. Eu fiquei num estado assim de choque tão... eu não acreditava que aquilo estava acontecendo, que eu simplesmente sumi. Sabe quando fica o dito pelo não dito? E, infelizmente, esse rapaz, ele se aproveitou da popularidade do meu nome e ele foi para a TV, rede aberta de TV. Então, assim, era programa de fofoca, era Sônia Abrão, era... E eu fui entrando numa colcha, assim. Eu falei, Senhor, eu não sei como que foi que vai dar isso. Como que foi isso? Porque, de repente, você vê o seu nome sendo dito em lugares que você não tem voz para se defender a tempo e a hora. Você é colocada numa situação de julgamento, porque as pessoas, eu já vivi isso, elas amam criticar o que não conhecem. Os programas seculares, principalmente esses de fofoca, eles abraçaram a versão dele. E ele chegou a falsificar documento e levar na TV e falar, eu fui inocentado. Mentira, nunca foi inocentado. De ir na TV e falar assim, tá provado aqui que a criança mentiu. Mentira. Meu Deus. E isso foi virando uma bola de neve. Você expôs a criança. Isso aqui hoje, nos Estados Unidos já é um crime por si só. Sim. Né? Até hoje, inclusive, a gente tem audiência agora. Até hoje ele responde por 52 queixas-crime de calúnia, difamação, falsa denúncia. Ele inventou, para criar uma cortina de fumaça, ele inventou que foi sequestrado, que foi agredido. É uma história, parece um filme. Mas você começa a olhar e falar, uau, sabe aquele livro Mentes Perigosas? Da doutora Ana Beatriz. Exatamente. Amo ela. Ele chegou a lançar um livro falando nas garras da maldade que ele tinha sido vítima de uma... Foram anos para tirar esse livro de circulação. Conseguiu tirar, então. Graças a Deus. Mas ele foi processado, né? Saiu até já o veredito de que era tudo uma fraude, que o conteúdo do livro era uma calúnia, não tinha pé nem cabeça. Era uma história dessas, é tão difícil, né, pastora? Porque uma vez que a pessoa abre a boca e fala de você, ainda que você consiga mostrar que ela não fez sentido e que ela está mentindo, é como eu costumo dizer que é um saco de pena que você joga. Exatamente. E aí nunca mais você consegue colher tudo. E aí sempre vai ficar aquele questionamento a respeito do nosso caráter, quando na verdade não tinha fundamento em first place. Você sabe o que o Senhor falou para mim esse tempo todo? Ele falou assim, filha, guarda o seu coração. Eu sei quem você é. E no tempo certo eu vou te honrar. Ele me falou isso desde o começo. E logo no início eu falei, Senhor, mas por que comigo, né? Tipo assim, eu sei que eu tenho minhas questões inconscientes, mas o Senhor podia ter me ajudado ali, né? E ele falou assim, o lugar onde eu quero te colocar, você não está preparado para estar.
eu preciso te preparar. E eu realmente tinha uma ingenuidade crônica, assim, para mim, todo mundo que está dentro da igreja era perfeito. Eu também. Nenhum líder erra, ninguém mente. Eu tinha uma fantasia, uma coisa que, assim, até meus familiares falavam, Bianca, pelo amor de Deus, você vive em que mundo? Só que é esse estado de negação que é característico do transtorno de personalidade dependente. Isso é uma questão real, comprovada cientificamente. Tem tratamento, tem cura? Tem. Mas existe. Existe. Então, esse perfil... Não, eu, para mim, levava o nome de pastor, ele só faltava ter a asa e a auréola, sabe? Eu já dei ficava casa, assim, eu já tirei roupa de corpo, tudo que você imaginar. Mas assim, com muita ingenuidade, não com o entendimento correto do que, de fato, é a generosidade que Jesus pede da gente. Era Você já chegou a pensar em desistir do sistema religioso? Tipo assim, eu vou louvar o Senhor. Eu digo no meio da decepção. No meio da minha pior decepção. Porque é sofrido, né? Eu não pensei em desistir, sabe por quê? Por quê? Isso aqui é milagre, tá? Isso é milagre, tá? Porque meu relacionamento com Deus nunca foi abalado. Aleluia. Antes de eu morrer, ressuscitar, na minha história de 15 anos antes da enfermidade, eu cheguei na igreja com 16 anos com muita sequela dessa infância que eu vivi. Então, meu mergulho foi muito intenso com o Espírito Santo. Então, assim, sabe, ele era e ele é tudo para mim. Tudo para mim. E foi ele que me disse a importância da igreja para ele. Eu não ouvi isso de ninguém. Então, eu não posso desistir dela. Agora, o que eu aprendi? Que não é todo mundo que diz eu sou igreja que é igreja. Não é toda porta que se abre que é igreja. Não é toda pessoa que diz eu sou um líder ou eu sou... Não que é genuinamente um homem de Deus. E eu precisei passar tudo isso para aprender. Por isso, hoje eu sei que Deus disse, você não está preparado para estar onde eu quero te colocar. E aí eu falei assim, Senhor, mas por que meu filho? Eu estou no altar, eu conheci esse bebê já com 5 meses, ele é tudo para mim, né? Uma relação, assim, o Senhor disse assim, eu já te usei para curar tantas pessoas, por que você acha que não vai curar ele? E o que eu vivi nos últimos anos, até o que eu tenho desenvolvido nessa fundação americana aqui no cuidado com as crianças, é justamente a reprodução do que eu fiz com meu filho, que hoje é completamente curado, ele restaurado. Ele está com quantos anos 13 hoje? anos. 13 anos, a mesma idade da Radassa. O Senhor foi me direcionando, assim, estudos científicos. Na época, eu até estive com o Augusto Cury, eu falei, olha, eu estou fazendo isso aqui com meu filho, Deus me direcionou assim, eu fiz essas orações, eu expliquei para ele o fundamento de não é sua culpa, não foi você não quis, você não merece, mamãe está aqui, eu faço tudo por você, eu não compactuo com isso, você foi protegido. O Augusto falou, Bianca, nenhuma psicóloga faria como você fez. Porque foi a direção do Espírito Santo. Mas eu parei tudo, né, Rê? Eu parei de viajar, eu parei de ministrar, falei, peraí, meu filho agora vai ser curado. E eu vou descobrir o que em mim permitiu, porque se a minha fragilidade emocional expôs o meu filho a perigo, agora eu preciso encontrar essa cura. E olha que interessante, se tivesse sido só eu, talvez eu ainda estaria com a pessoa. Ah, você é homossexual, não tem problema, eu te amo, eu vou te ajudar. Ah, você me traiu, eu te perdoo, eu vou te ajudar. Uau. Agora, precisava tocar naquilo que era mais importante que eu mesma. Para eu dizer assim, não, agora não quero nem saber o que vão pensar, agora acabou. Então, assim, para eu me libertar daquilo que era um laço de morte mesmo, que eu acho que se eu não tivesse denunciado aquilo ali, ia ficar numa coisa muito pior, né? Por tudo que eu descobri depois, né? Quando eu saí da bolha da fantasia, que eu descobri aonde eu estava realmente envolvida, Deus me livrou. Deus me livrou da morte, Deus livrou meu filho da morte também, sabe? E eu comecei a entender que o que importa é como Deus me vê. Porque eu só vou restaurar a maneira como eu me vejo, e acho que até nessa questão que você estava falando de ser divorciada ou não ser, quando eu entendo a minha verdadeira identidade. Eu não sou a Bianca divorciada. Nem você é a Renata divorciada. Amém. Eu sou a filha de Deus, que tem muitas cicatrizes, que tem muita história, que tem muita cura para contar, que teve fracassos, mas que encontrou Deus lá no fundo do poço e deixou uma trilha de como sai desse fundo do poço. Você entende? Quantas vezes for preciso. Aleluia. E o Senhor começou a me mostrar que eu precisava curar aquela criança minha que foi abusada, aquela criança que sofreu difamação desde criança. Depois você vai ver na história repetindo.
agora, com a maturidade que eu tenho, eu falo, gente, por que eu não me defendia? Por que eu não ia para tudo, para TV e tal? Simplesmente porque, para mim, aquilo ali, ser difamada, era comum. Porque eu vivi num ambiente de difamação quando eu era criança. Abusivo, Sabe né? aquela família que um fala mal do outro? Aquele familiar narcisista que bota um contra o outro, que mente. Infelizmente, eu cresci, assim, nesse contexto. Então, quando aquela violência moral, psicológica, sabe, foi se formando, eu não sabia me defender, eu fui me retraindo e me escondi. 5 anos depois, que eu já estava totalmente cancelada, o Senhor me levou na palavra de novo e falou assim, filha, sabe quem criou a lei de danos morais? Eu falei, quem? Ele falou, fui eu. Você vai estudar a lei de Deus, você vai ver que tudo que hoje existe dentro da lei humana, da jurisdição, é cópia de Êxodo. Sim. Inclusive danos morais. Aquele que roubava tinha que devolver 7 vezes mais. Aquele que prejudicava ou destruía tinha que ressarcir. Está lá na palavra, o Senhor falou assim para mim, filha, você não vai mover nenhuma ação. Eu não tinha coragem, eu achava que era agir pela força do meu braço. Eu achava que Deus que tinha... Olha a inocência, a gente vai a espiritualizando, né, as coisas como se... É uma infantilidade emocional de mulheres que às vezes parecem tão superpoderosas, mas na vida afetiva ela tem 7 anos. Exatamente. Não, Senhor, a justiça é sua, eu não vou fazer. O Senhor teve que me tratar demais, Rei, para eu dizer assim, não, eu vou mover uma ação, tá errado. Eu vou mover uma ação contra essa emissora de TV, eu vou mover uma ação contra isso. Eu pensava assim, ai, mas depois se um dia essa pessoa... O dono da emissora, eu vou processar ele, aí ele não vai ouvir minha mensagem, não vai aceitar Jesus através da minha mensagem. Olha que loucura. A gente pensa assim, eu não posso escandalizar. Só que quando você está lutando por justiça, a emissora de TV que falou de você hoje, você está processando ela, né? Foram todas as emissoras. Todas as emissoras. Acho que só a Globo que não falou nada. Mas as outras, novidade, a maioria. Assim, mas eu não processei as emissoras, não. Eu fui especificamente no comunicador que tinha feito aquele determinado comentário, sabe? Mas como eu nunca consegui desejar o mal das pessoas. Mas eu entendi que era uma maneira de, pelo menos, fazer as pessoas pararem de falar. Para dar um susto, assim, né? Tipo, para, dizer, meu nome... Não, porque não é lícito você expor uma vida da maneira que, pelo que eu tô vendo, você foi exposta. Sim. Né? E eu Mas acredito o Senhor foi que muito bom comigo, Rê, porque assim, eu não precisei falar nada. Passou alguns anos, esse rapaz casou com um homem, assumiu que era homossexual, sabe? E as pessoas falavam que era coisa da minha cabeça, mas assim, eu tive provas de tudo. Mas sinceramente, eu achava assim eu achava esse assunto tão feio, eu falava, eu não vou me expor para falar disso. Eu sempre falei de cura, eu sempre falei de milagre, eu sempre falei de salvação. Eu não me conformava que eu ia falar de algum outro assunto que não fosse a grandiosidade de Jesus. Você já teve alguém que, depois dos acontecimentos que falaram por si, quando ele se casou com outro homem, realmente se assumiu lá, que chegou para você e disse, me perdoa, eu te julguei, eu te olhei com outros olhos? Milhares de pessoas. Sério? Milhares de pessoas. Eu acho que sim, mas porque não tem como uma coisa. Os fatos falam por si. Eu acho que a grande maioria, quando percebeu, talvez as pessoas mais influentes, assim, eu acho que talvez até tenha vergonha de falar, que pensou, né? Enfim. Mas eu sei exatamente as pessoas que se afastaram, né? Eu sei exatamente. A gente sabe, né? Eu sei. Né? Eu não acompanhava, assim, diretamente, porque eu não tinha estrutura emocional. Mas eu soube na época quem, inclusive, apoiou, né, esse rapaz, que hoje é um pastor inclusivo, né, da igreja gay. Eu sei líderes, pessoas públicas que apoiaram. Ele continua agora pastoreando, ele continua sendo pastor. Continua. E pastoreando uma igreja que aceita o homossexualismo e todas as práticas. Sim. Mas quando ele foi preso, eu encontrei um fundo falso no armário dele que tinha uma Bíblia satanista. Toda grifada, de sacerdote satanista. E um livro de feitiço. Na época eu estava tão assim, fora de mim, que eu fui para a internet e postei. Olha o que eu achei. Achei umas fotos dele todo maquiado de preto, com capuz preto, umas coisas horrorosas.
Aí na hora que eu postei, até meu irmão, que ele é todo assim, polido, né? Ele me ligou na hora, de madrugada, e falou assim, apague imediatamente isso, senão nunca mais eu falo com você. Ficou tipo 3 segundos no ar, assim. Mas no dia seguinte estava em tudo quanto é lugar. Aquele livro de feitiço, a autora do livro me processou. Meu Deus, sou toda arrepiada. Porque ela falou... Te processou, a autora do livro porque eu postei de do feitiço. lado da Bíblia Satanista. Ela falou, você me associou. Eu falei, mas eu achei os dois juntos, os 2 livros. Eu só postei na hora porque eu tava... Eu falei assim, gente, ele não é pastor, olha isso aqui que eu achei, mas eu tava tão... E eu não tinha uma pessoa para me orientar. Sabe o que é você ter um pastor para falar, filha, não faz isso. Filha, eu vou te proteger. Eu não tinha, porque aquele rapaz me tirou da igreja que eu era, né? Do pastor Josué Valandro. Porque ele falava... Era qual igreja? A igreja central da Barra, que hoje é Batista Atitude. Batista. Uhum. O Josué é um paizão meu, até hoje a gente se fala. Mas na época, me afastou, falou, não, eu sou teólogo, essas igrejas estão tudo fora da palavra. Me afastou de todo mundo. Na hora que aconteceu, não tinha uma pessoa para dizer assim, deixa eu te ajudar. Eu não tinha um assessor de imprensa, eu não sabia lidar com nada disso. Eu fiquei totalmente isolada. Então, a igreja não tem preparo, né? Até hoje, eu acho que já melhorou um pouco, mas ela não tem preparo para lidar com certos tipos de situações. Assim. Eu acho que Deus está levantando mulheres como nós para fazer isso. Mas, Rê, quando eu orei, né? Falei, Senhor, isso é um principado. O Senhor me mostrou que o que estava acontecendo comigo era como um jogo de dominó com várias peças. E a minha situação era a primeira peça. Quando caía, fazia assim, ó. Não sei se você vai lembrar, mas até acontecer isso comigo, não tinha um escândalo de pedofilia no Brasil. Esse assunto nem se falava. Quando eu falei, era assim, para, não fala, que palavra horrorosa, não me mostra. Eu falava, mas tá aqui, olha as fotos. A pessoa, não quero ver, não consigo. O que eu sofri foi assim, tipo, meu Deus, entendeu? Meu Deus. As pessoas não queriam me ouvir, eu queria pedir socorro, e pastores, ele não queria me ouvir. Não, esse assunto é muito pesado, eu não quero ver. Só que o Senhor falou, filha, isso é um principado que vai ser derrubado no Brasil. E eu comecei a entrar em jejum, minha guerra foi totalmente espiritual. Totalmente espiritual. Passou 6 meses, saiu aquela reportagem no museu, não sei se você lembra, uma exposição de homens nus no museu, que as crianças assistiram, tocavam nos homens, um escândalo no Brasil. Sim, um escândalo, lembro. Dali para frente, começaram abuso, pedofilia, no jornal não se falava isso em TV. E o tanto de pastor que está sendo preso, aí passou uns acusado meses, de pedofilia. Veio a eleição, Bolsonaro, chegou Damares, descortinou-se o assunto na nação, e isso foi espiritual. Espiritual, e está sendo ainda, porque o Senhor disse, chegou a hora de expor esse principado, porque abuso sempre existiu. Sempre existiu. Violência contra a mulher sempre existiu. Sempre. Abuso de criança, sacrifício de criança sempre existiu, mas era muito escondido. Sabe o que Deus fez? Falou assim, agora todo mundo vai ver. Agora chegou a hora de todo mundo ver. E ele falou para mim, filha, eu te mostrei os bastidores. Você sabe como se comporta um satanista quando ele finge que é pastor. E existem vários. Você sabe como se comporta um pedófilo quando finge que é pastor. E tem vários. Mas, filha, a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É contra principados, potestades e dominadores desse mundo tenebroso. Você percebe que se eu ficasse ressentida, eu não poderia ser usada por Deus para ministrar e para fazer o que, na verdade, é o motivo de eu ter vivido tudo isso? Porque tem que ter um motivo. A gente tem que transformar isso em alguma missão, você concorda? Concordo. Eu sempre pensei isso. Eu falei assim, as minhas lágrimas têm que servir para alguma coisa, a não ser nem que for para prevenir as lágrimas de uma outra mulher, porque a dor é muito profunda. E de fato serve. Deus é tão misericordioso, Ele é tão maravilhoso, Ele é tão amoroso que Ele fala assim, filha, eu sei que tem coisas que você ainda não entendeu, mas eu sei que você me ama. E até nos seus erros, eu vou te formatar para um propósito grandioso, aonde você vai ser a referência de pessoas que vão estar no mesmo buraco que você vai se enfiar. Porque às vezes Deus já sabe o buraco que você vai se enfiar. Mas Ele fala assim, eu conheço o coração dela, eu vou deixar ela entrar, mas depois eu vou tirar ela de lá. E eu vou mostrar como se sai. Porque Deus conhece o nosso coração. Verdade. Então, naquele momento eu falei, eu não posso virar agora um poço de amargura, de ressentimento, não. Deus está me dando uma visão panorâmica do mundo espiritual.
Na verdade, ele está me mostrando o quanto a igreja está doente. E você sabe que aí eu entendi algo que Deus me falou lá no hospital, quando eu estava toda aberta, com órgãos expostos, com infecção em todo lugar. Deus falou assim para mim: filha, eu te restaurarei por completo e eu vou te levar em toda a terra para que você diga quem eu sou. E anuncie a minha volta, porque a igreja está como você estava. Aleluia. Com uma sepse, com falência múltipla de órgãos. Muito forte isso. É um organismo infeccionado, aonde muitas partes já pararam de funcionar. Uma parte não se relaciona com a outra, produzindo morte, mau cheiro. Era como eu estava. Só que quando Deus me falou isso, eu não entendi. Porque eu comecei a pregar e comecei a conhecer as igrejas e amar todo mundo é lindo, eu amo todo mundo. Quando aconteceu isso comigo, o Senhor falou assim: entendeu? Ame. O Senhor falou comigo: você vai amar mais, porque o antibiótico vai ser o amor. Você vai amar mais. E quando as pessoas te pedirem perdão, você vai amar mais ainda elas. E você vai amar mais ainda a igreja. Porque o diabo, ele veio para roubar, matar e destruir. Ele é o enganador, ele é o pai da mentira. E o Senhor falou comigo: você não pode julgar quem foi enganado, porque você também foi. Você não pode julgar quem está do lado dessa pessoa, porque você também esteve. Verdade. O mesmo espírito de engano que enganou uma nação, enganou você. Tenha misericórdia. Ore, ore, ore. Continue amando. E você sabe o que aconteceu, Rê? Passou uns anos, os primeiros anos as igrejas cortaram relações comigo. Sério? E eu comecei a pregar nos presídios, lá do Rio de Janeiro. Fui para Bangu. Eu falei: ainda tem gente que quer o evangelho. Eu fui pregar no presídio feminino, presídio masculino. Montei uma fundação de evangelização e ensino. Comecei a ir nas UTIs. Eu falei: púlpito não falta. Demorou pelo menos uns 3 anos para algumas igrejas começarem a entender a grandiosidade daquela injustiça. Mas o Senhor tem propósito em tudo. E aos pouquinhos eu tive a chance até de escolher aonde me conectar. Porque eu percebi que muitas organizações tinham explorado meu testemunho também. Sim. Sabe, eu tinha aquela ingenuidade, né, de vamos ganhar almas, mas em alguns momentos virou um show que eu não percebi. Meu Deus. Então o Senhor falou assim: vamos recomeçar? Gente, vamos fazer o que realmente eu te curei para fazer. Né? Ele pega o limão e faz uma limonada. Aquilo que o diabo pensou que estava fazendo para te destruir foi, na verdade, um ganho de autoridade hoje para falar do assunto, para abordar aquilo que a igreja está tão carente de ouvir, né? Porque é uma das coisas que eu mais orava e pedia também, né? Senhor, por que as pessoas vivem na igreja como se não vivessem os mesmos problemas que eu vivo? Eu estava vivendo um monte de coisa e eu não tinha ninguém na igreja que pudesse me dar uma palavra genuína, né? Sim. E aí vem, né, mulheres, como eu seguia muito e sigo a Catherine Kuhlman, e aí eu não sei porquê, eu estou olhando para você assim, e flui essa unção, né, de cura, né, de autoridade. Já ouvi isso algumas vezes. Né? E ela é uma mulher assim que, quando eu crescer, eu quero ser igual ela. E você sabia que na história dela ela tem 2 divórcios? Não. Eu soube da assim Aimee Semple McPherson, assim da como a Aimee, Igreja que é a fundadora Quadrangular. da Quadrangular. É. Mulheres com um chamado de avivalismo muito Mulheres forte. Mulheres fortes e intensas como nós. Avivalistas, acho que as 2 maiores aqui dos Estados Unidos, e com uma fragilidade emocional gigantesca. Gente, Deus tem um mistério para nós 2, pastora. Amém. Tem algo entre nós. Eu não sei o que é, mas tem um mistério entre nós. Amém. Porque cada palavra que saiu da sua boca nesse podcast é como se eu estivesse me vendo num espelho, me vendo, sentindo as mesmas... Eu fui muito ministrada. Eu não sei se isso é normal num podcast, mas eu sei que quando o Espírito Santo de Deus quer, ele faz do jeito dele, de uma maneira peculiar, né? Então, assim, às vezes eu penso, eu estou dando um presente para os ouvintes, mas, na verdade, eu estou sendo presenteada. Amém. Eu estou sendo graciosamente presenteada. Essa é a história de muita gente, de muita gente. Muita gente. E quando, de fato, eu fui reinserida no ambiente ministerial, comecei a pastorear uma igreja em Campinas, até antes de vir para cá, estava pastoreando na Igreja Batista Moreiras, que é uma igreja lindíssima e amadíssima lá em Campinas. Eu pastoreava as mulheres,
Eu pastoreava todo o Ministério de Cura, de Libertação e a Clínica da Alma, que é justamente essa formação de conselheiros que tem essa diversidade de conhecimento teológico e psicoterapêutico, né, para poder curar as pessoas, como o bom samaritano, né? Ele parou, ele colocou remédio, ele limpou a ferida, ele colocou no próprio animal dele, ele levou para a hospedaria, né? A gente tem que cuidar de todas as maneiras possíveis, né? Eu acho que hoje eu cuido das pessoas como eu queria ter sido cuidada. Você está cuidando das pessoas através desse novo projeto? Sim, o método Plena é justamente o método que nesse mestrado que eu estou fazendo aqui nos Estados Unidos, eu estou desenvolvendo ele de forma científica. Né? Meu desejo é que ele seja parte da pós-graduação de muitos pastores, de muitos psicólogos. Eu tenho muitas alunas que são psicoterapeutas, que são psicanalistas. Justamente o desejo delas é unir a abordagem da teologia, da espiritualidade cristã à abordagem psicoterapêutica. Então, da mesma forma que a psicóloga cristã não sabe falar do mundo espiritual, o pastor não sabe falar da mente humana. Exatamente. Então, a minha ideia é conectar de forma completa, inclusive a parte física, porque tem questões que são hormonais, que não são emocionais. Verdade. Tem questões que são biológicas, que são químicas. Então, a gente entra com a neurociência, com a medicina integrativa. E como que as mulheres têm acesso a isso? Você agora está morando aqui nos Estados Unidos. Sim. A nossa estrutura no Brasil continua. Né? A Missão Global Prova Viva no Brasil continua, que é o ministério que atua com toda essa assistência às pessoas em estado de vulnerabilidade emocional, espiritual e física também. Tem um link que as pessoas possam acessar? Pelo meu Instagram, vocês encontram todos os links. Vamos botar, viu, gente? E no meu canal do YouTube também é Bianca Toledo Oficial ou Bianca Toledo Online. Ou Bianca Toledo Online. Inclusive, você, a gente tem através disso, pode acessar. Se abrindo a todo instante do Método Plena. Tem uma que abriu essa semana, inclusive. Quero muito ter você comigo. Eu vou fazer. Isso já é definição na minha vida. Está sendo muito especial. Aqui nos Estados Unidos, nós fundamos a Global Living Proof Foundation, que é a fundação que faz exatamente esse trabalho e vai fazer aqui nos Estados Unidos. Não, eu quero saber tudo. Deus já me falou que vai ser o seu primeiro podcast comigo. Amém. Porque haverão muitos Amém. outros. E eu nem sei se vai ser podcast, acho que vão ser encontros, né? Que eu quero tomar um cafezinho, assim, e beber mais dessa fonte. Porque hoje eu sei o que é fazer um podcast e ficar segurando para não chorar o tempo todo. Gente, eu acho que eu preciso... Olha, eu acho que eu converti de novo aqui. Não, é aquela unção que quebra todo jugo, né? Eu costumo dizer que a unção não se fabrica. Ou a pessoa tem, ou ela não tem, né? Eu, com 23 anos de crente, eu já passei por todas as fases de crente. E a gente, quando conhece alguém, ou você sente nela a presença viva do Senhor, ou, de repente, você entende que ela ainda está no processo e que o Senhor ainda não está trabalhando através da vida dela. E a pastora Bianca Toledo, assim, desde o primeiro momento das ministrações online, a presença do Senhor já flui e não foi diferente pessoalmente. Eu continuo sendo a mesma avivalista de sempre, uma adoradora. Aleluia. Por mais que eu estude, por mais que eu desenvolva uma área científica acadêmica, é para adorar cada vez melhor, porque a ciência ela evidencia a perfeição de Deus. Você percebe em tudo. Ela grita. A ciência evidencia a perfeição de Deus. Então eu continuo adorando, seja com música, com livros, com canções, com ministrações, com a própria ciência evidenciando a grandeza de Deus. E se eu puder deixar 2 frases aqui para as pessoas que estão assistindo a gente, eu diria primeiro, Deus não desiste de ninguém. Nunca. Nunca. Não importa quem. Até mesmo eu abençoo a vida dele. Eu perdoei ele. Eu tentei, para você ter uma ideia, algumas vezes até ter contato com ele para dizer para ele, olha, eu te perdoo. Porque o Senhor estava fluindo de mim assim, filha, não guarda em você o mal que te fizeram. Flui. Flui, 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 flui. Eu nunca consegui falar para ele, eu te perdoo, porque ele bloqueou tudo. Mas esse podcast vai chegar até ele, certamente. Não, ele deve saber. E uma pessoa que tem o Espírito Santo é assim, gente. Ela é quebrantada. Não, eu acho que deve dar raiva saber que eu perdoo. Então, por isso que ele não quer nem saber. Mas eu perdoo.
Eu perdoo. Amém. Uma vez eu falei num podcast que até viralizou. Eu falei assim, eu perdoo não é porque eu sou boazinha. Eu perdoo porque eu sou inteligente. Mas por que eu falei isso? Porque se eu não perdoar, é o meu interior que eu estou bloqueando para o agir do Espírito Santo. Verdade. É a minha intimidade com Deus que eu estou contaminando. Você entende? Verdade. Então, Deus não desiste de ninguém. E outra coisa, nunca julgue uma pessoa sem saber verdadeiramente a história ou conhecer verdadeiramente o coração dela. Verdade. Eu acho que são essas duas questões que eu deixaria aqui para as pessoas refletirem. E a gente faz tanto isso, né? Julga. E às vezes eu me pego assim e eu falo, Senhor, tira isso de mim. E eu tenho melhorado muito. A gente tem Mas que a orar. gente tem que conhecer. Até quando você escutar né? alguma coisa, ora, fala com o Senhor, toma muito Me cuidado. mostra. Porque a gente vive num mundo que é todo produzido pelo maligno. pai da mentira. Verdade. Então, ele é o maior e melhor marqueteiro que já existiu. Verdade. E ele é capaz de produzir falsas verdades a qualquer instante. Então, o único que sabe a verdade de tudo é o Senhor. E você sabe que muitas das pessoas que vieram falar comigo e me apoiaram desde o início foi porque elas falaram assim, Bianca, eu orei e Deus Uau. me revelou. Uau. Deus me deu uma visão, Deus me mostrou. Então, quem realmente foi orar, ouviu do Senhor. Então, a gente tem que orar mais. Amém. Obrigada por tudo. Muito obrigada. Posso te pedir? A gente costuma, todo episódio, pedir a pessoa que escolha uma daquelas cartas, aleatoriamente, me entregue. Claro! Porque é uma palavra que o Senhor quer falar com você hoje. Entendeu? Lindo. E aí você escolhe uma sem ver, assim, Parece e me que entrega. Embaralhando, Isso, embaralha. né? Parece que... E... Senhor, livra-me de todo misticismo. Em nome de Jesus. Não é bibliomancia, viu, gente? É para abençoar aquela que hoje me abençoou tanto. E eu tenho certeza que vai abençoar a vida de tanta gente. Não Eu pode te dou? olhar, dá para mim. sorry. Vamos lá. Tá em inglês, mas eu vou traduzir para o português. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Ó Deus, renova em mim um espírito inabalável. Salmo 51, 10. Ah, que lindo. É exatamente isso que eu vi aqui, né? Essa última frase, quando você disse, eu perdoei um abusador de crianças. Alguém que abusou do meu filho, mas que, por eu amar o Senhor e querer agir com sabedoria, com inteligência, eu liberei a vida dele. Isso é a prova perfeita de um coração puro. O coração puro não é aquele que é perfeito, mas é um coração que teme a Deus, né? E quer fazer o que é certo, ainda que te custe dores terríveis, né? Então, eu quero expressar aqui a minha admiração, que não só continua, mas cresce, né? Cresceu muito. Quero dizer que eu vou te aguardar para mais momentos. Eu acredito que Deus tem separado para nós duas, porque Ele une propósitos, Ele não une vidas. E quero dizer que... Eu não quero dizer que você me surpreendeu, porque eu já sabia que ia ser ótimo, mas, de alguma maneira, foi bem difícil fazer o podcast sem chorar. Então, você me surpreendeu muito, 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 muito. Muito obrigada. Glória a Deus por isso. Viu? Glória a Deus. Que esse episódio seja para resgatar muitas mulheres. Que talvez com esses minutos aqui tiraram uma tonelada das costas. E um peso de acusação, de julgamento, que antes impediam elas de viver. Né? Então, que assim seja através de todos os seus podcasts. Sim. Que as pessoas possam olhar para você e ver realmente uma ressurreta, uma ressuscitada, que voltou para uma vida plena. Né? Deus não quer que a gente viva de qualquer jeito, Ele quer plenitude para a gente. Muito obrigada. Eu amo você. Linda. Eu tô com uma pessoa que tem quase que exatamente a mesma história. Então, esse podcast, para mim, está sendo uma coisa bem diferente. Assim, eu me vejo sendo curada, tratada, renovada. E eu espero que você tenha absorvido pelo menos 10%. Se você absorver 10% daquilo que eu absorvi diante dessa mulher tão cheia da presença do Senhor e da autoridade, através das lágrimas, para falar de assuntos tão delicados, você, com certeza, foi muito edificado como eu. Eu te aguardo no próximo episódio, que nós possamos voltar mais e mais vezes juntas aqui para acrescentar na sua vida. Deus abençoe em nome de Jesus.